Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos aí, ó, alegres, né? Nesse dia bonito, né? Estamos aqui em Santo André há quase uma semana interessante, todos os dias bonitos, né? Um dia cópia do outro, né? É muito bom estar aqui. Terra onde praticamente eu nasci, né? E que algumas pessoas ainda se encontram aqui e não cismaram de ir para o céu ainda, né? Então nós estamos aqui, está ali o Zé Augusto, a esposa, e tantos outros mais, né? E outros que já fizeram tanta plástica que a gente não conhece mais, né? Eu vou convidar a dona Regina para que a gente louve a Deus com alguns cânticos. Será que tem som, hein? Tira aí. Tem que ligar aí. Bom dia, irmãos. Bom dia. Deu? Primeiro, é o Muito Negro. É o número 4. Nós trouxemos conosco a nossa filha predileta, Simone. É predileta e única, viu? Então, ela está ali de vestido Cor de abóbora. cor de abóbora da Gol. Gol. Ela é da Gol. Então, ela sempre, de vez em quando, usa a cor da Gol. Este hino está baseado nas palavras de Jesus, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Muito se prega por aí que a pessoa, ao se converter, fica rico, sai no lugar pobrezinho, vai morar num palacete, e todo ano tem carro do ano, porque afinal de contas o Senhor é o Rei dos Reis. Assim. Não é bem por aí, né? Jesus passou por muitos problemas, comia na casa de um, na casa de outro, viveu de favores aqui na terra que ele criou, né? Claro que também existe também o outro lado. Jó foi um dos homens mais ricos que passou por essa terra. E era um verdadeiro crente, né? Não era cristão porque não conhecia ainda Jesus. Este hino fala sobre... O título é Muito Negro Está. Muito negro está o meu caminho, não posso caminhar sem direção e sem certeza. Vem, meu Senhor, guiar. Te deixarei, Senhor. Oh,
Muitos perigos me espreitam, perto inimigo está. Vem junto a mim e me protege, não ouso a sós ficar. Mas te deixarei, Senhor. Oh, vem guiar-me, Pérola celestial Salvador. Deixarei, Senhor. Oh, vem guiar-me, Pérola celestial Salvador. Pérola celestial Salvador. Pérola celestial Salvador. Tem mais um aqui para você cantar. Os irmãos, me desculpem, minha voz de manhã não sai. A minha voz é boa, é um soprano regular assim. Mas de manhã não tem jeito de eu cantar, não sei o que se passa. É que o presbítero Flávio não nos deu café hoje pela manhã. Não, tomamos café sim, é bobagem dele. Muito bem. A voz não tem nada a ver com café. Acho que é o 6. O 5 é esse aqui. Eu vou cantar junto com o disco, porque não sai a voz. Uma vez uma pessoa me procurou na igreja e disse assim, olha, eu estou aqui nessa igreja presbiteriana já há algum tempo. E eu era da outra denominação, era da outra, não mudou nada na minha vida. E ele falou várias igrejas e até algumas seitas no meio, né? Eu fiquei pensando... Eu falei, irmão, o senhor me desculpe dizer, mas o problema está com você, com o senhor, né? Porque a vida do crente só muda quando Jesus ocupa o primeiro lugar. Para muitos, para a maioria dos crentes, dos cristãos, Jesus ocupa o primeiro lugar nos domingos, né? Vamos cantar o hino 32, todo mundo canta. Mas e durante a semana? E os negócios? E a vida? E a vizinhança? Né? Tem crentes que nem a vizinhança sabe que é crente, que ele é crente. Né? Então, a vida da gente só muda quando o Senhor ocupa o primeiro lugar. A dona Regina vai louvar a Deus com um cântico que diz isso, que a vida só muda quando isso acontece. Aí, de fato, o crente possui uma vida nova.
Volte outras vezes, irmã. Obrigada. Eu gostaria só de dar um pequeno testemunho, que nós pertencíamos a uma igreja em Santo André, da Borda do Campo, né, que é muito falado, uma cidade industrial muito boa de se trabalhar, de viver. Tínhamos uma mocidade com 60 membros. Chegou até 80 membros. Chegou até 80 membros da nossa mocidade, da igreja, para ver que era uma igreja muito boa, muito pujante. E Deus nos chamou para ir para o Amazonas, em Humaitá, onde não havia nenhum crente, nem igreja. Havia a cidade lá de Humaitá, né? Mas não tinha nenhuma igreja presbiteriana. A mais perto, acho que era 200 quilômetros, não sei, alguma coisa assim, que era Porto Velho, que era a capital de Rondônia, né? Era no interior do Amazonas. E sentimos um chamado para ir lá, fazer igreja, construir, porque o Davi é filho de pedreiro, né? O pai dele era construtor, e ele também pegou um pouco da profissão do pai. E saímos com a Simone. A Simone é a nossa filha. Fique de pé um pouquinho, Simone, para a turma conhecer. Ela não gosta muito assim. Olha, ela dá gol e mas ela era menininha, pequenininha, pesava uns 2 quilos e alguma coisa. Era bem miudinha ela. E a turma diz, mas a senhora vai lá para o Amazonas com essa criança? E eu falei, vamos, Deus é soberano. E eis aqui ela para mostrar, contar a história, né? Ajudar a contar a história. E fizemos o trabalho. O Davi, que é meio construtor, assim, o pai dele era pedreiro, ele também aprendeu a profissão, fez a igreja, construiu a igreja toda, deixamos lá o templo, bem arrumadinho, tudo arrumadinho para o próximo missionário que fosse, depois de nós, né? Aí fomos para Porto Velho, que era a capital, trabalhamos um tanto em Porto Velho, depois fomos para Porto Alegre. Porto Alegre, demos um pulo no mapa, lá para o sul do Brasil, trabalhamos em Porto Alegre, e estamos aqui, graças a Deus, né? Deus é soberano, eu acho Deus assim muito, 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 muito bom. Não dá nem para a gente alcançar a bondade de Deus. Porque nós nunca pegamos malária, que é uma doença como gripe aqui no sul, é a malária lá no Mato Grosso. Passou ali da fronteira, já tem uns mosquitinhos danados que pica a gente e transmite malária. Mas não tivemos malária, nem nós, nem nossos filhos, né? Estamos aqui para contar a história. Que Deus abençoe essa igreja, que essa igreja ore pelos missionários, porque nós precisamos de oração, sempre precisamos. A oração nunca é demais, né? A oração é sempre certa, porque é um negócio teu com Deus, não é com mais ninguém, né? Você ora para alguma pessoa? Não. Você ora para algum santo? Não. Nós oramos a Deus, não é? Então, graças a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por essa igreja que tem aberto as suas portas para receber as pessoas que precisam e que vocês prosperem mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Esta é a minha mulher. Não fala mulher, é mulher. É uma alegria, né, voltar aqui a Santo André, terra onde praticamente nós nascemos. Nós somos eu e mais 5 irmãos, nós fomos na época também com a minha mãe, alguns dos fundadores dessa igreja, né? Quando era lá na rua 11 de junho, 878. Né? Depois de lá, veio para cá. Mas raramente eu vim aqui uma vez na época do reverendo Luciano e uma vez na época do reverendo Flávio Mauro. Depois, não houve mais oportunidade. E esses dias atrás, nós tivemos lá em Patrocínio, a convite do reverendo Roberto Brasileiro, presidente da IPB, que nos convidou para a gente falar, tanto no IBEL, né, que é o Instituto Bíblico Eduardo Laine, como na igreja
no domingo passado. E aí nós mudamos o roteiro. Em vez de voltar para o Rio, nós viemos para São Paulo, rever os irmãos, rever a igreja, né? Onde tivemos uma reunião com os membros que ainda estão por aqui, a maioria da equipe Nova Vida, né? Uma equipe de onde saíram muitos pastores e missionários naquela época, né? Então, somos gratos a Deus por isso. Eu comecei o meu ministério, os irmãos antigos sabem disso, louvando a Deus, cantando. E o louvor nada mais é do que a palavra de Deus cantada, né? É a palavra de Deus cantada. Agora, existem muitos hinos que são lançados hoje por aí, que você ouve em rádio, em alguma coisa, alguém que canta, que você só percebe que é um hino porque de vez em quando, durante a letra, que o cara grita e não sei o que lá, vai, Jesus! É hino. Falou Jesus. Porque se não fala isso, você não sabe que é hino, né? Mas os hinos permanecem. Quer ver um que tem quase 500 anos? Quão bondoso amigo é Cristo. Quem tem coragem de tirar esse hino do inário? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Tudo do inário. Da linda pátria estou muito longe. Esses tiraram do inário, esse, sem ordem, pelo menos minha, ou de outro presbiteriano, né? Então, hoje nós temos o inário menor, né? Mas já usamos o inário com 608 hinos, né? Hoje existe 400, né? Então, sempre que eu tinha oportunidade, e depois Deus nos concedeu uma oportunidade maior, porque nós fomos presidentes da mocidade por 8 anos, essa mocidade que a dona Regina falou aqui. Era um povo muito ativo, para os irmãos terem uma ideia, nós tínhamos uma reunião antes do culto e outras depois do culto. E muita gente da igreja guardava lugar no salão da mocidade para participar da reunião após o culto, né? Então, foi uma época de avivamento genuíno que nós participamos. E nós fomos um dos primeiros a ser chamados para o campo missionário, e depois foram indo outros, que eu contei nos dedos ontem, mais ou menos, uns 10 a 12 pastores saiu daquele grupo de 80. Depois saíram outros, missionárias, presbíteros, diáconos e tantos líderes da igreja. Então, graças a Deus, pelo nosso Deus, por aquilo que Ele faz na nossa vida, né? Eu vou louvar a Deus com mais um hino, depois vamos falar um pouquinho. Este hino é uma introdução ao nosso ministério, de fato. Nós estávamos no Amazonas numa noite muito quente. Lá faz muito calor e tem muito carapanã. Você não sabe o que é isso, né? Carapanã não é onça. Carapanã é o sobrenome do pernilongo. Lá eles usam o nome que os índios usam. E no Rio de Janeiro chama de mosquito. Mais suave, né? Um mosquitinho aqui comigo, então, mas é o mesmo sem vergonha que canta no ouvido da gente, né? E depois pica. E aqui é pernilongo. Eu acho que o nome mais correto seria esse, né? Naquele tempo havia um long play que fazia muito sucesso no Brasil, cantado por Luiz de Carvalho. O rei está voltando. E um dia que nós fomos a Manaus, Manaus ficava quase 700 quilômetros de Humaitá, em estrada de terra, ou você ia de navio, uns naviozinhos que gastava 7 dias. Era ali onde muita gente pegava malária, né? E lá em Manaus, nós
conhecemos a igreja do pastor Caio Fábio, pai, depois do Caio Fábio, filho, né? E lá nós compramos aquele long play. E nessa noite, lá em Humaitá, a gente não conseguia dormir de tanto calor. Aí eu comprei uma eletrolazinha pequena, que elas pareciam 07 na época, né, na Zona Franca de lá. E eu coloquei aquele long play para tocar. E tocou o Rei Está Voltando, e outros, e de repente caiu nesse hino aqui. E eu nunca tinha escutado. Eu falei, meu Deus, essa é a história da minha vida. E é da tua também. Presta atenção. Irmão, é o número 5 do primeiro CD. Veja se isso não aconteceu com você. Algemado por um peso, ó, com que eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Sabe por quê? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Jesus tocou na minha vida, e eu que caminhava para o inferno, hoje caminho para o céu, devido a esse toque do Senhor Jesus. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão, da escuridão. Nosso Deus e querido Pai, nós somos gratos a Ti, porque um dia, através do Teu Espírito Santo, o Senhor tocou na minha vida, tocou na vida daqueles que estão aqui também. E nós que não tínhamos paz, que não tínhamos certeza de coisa alguma,
hoje nós podemos dizer, estamos caminhando para o céu. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Um dos maiores privilégios que a gente tem na vida é de louvar a Deus, né? É triste quando você escolhe, o pastor escolhe o hino do inário, que ele sabe, que todo mundo sabe, por exemplo, 32. Tu és fiel, Senhor, e olha para a igreja e está assim, ó. Aí ele fica pensando que eles não gostam desse, vamos escolher um outro. 14 irmãos do nosso inário, com muito entusiasmo, vamos nós louvar a Deus. E fulano, não tem prazer, meu. Gostaram do meu? O meu é paulista, hein? Não tem prazer, meu, de louvar a Deus. É. O pessoal sai no carnaval, agora, esses dias lá no Rio, aqui também, já estão ensaiando para o próximo. Para o próximo. É. E nós que estamos caminhando para o céu, às vezes estamos aí paradões no meio do caminho. Nós fomos missionários como disse a dona Regina, em Humaitá. Nós vamos cantar um pedacinho da história, né, como chegamos lá. Depois de 2 anos lá, nós fomos para Porto Alegre, Porto Velho, que é a capital de Rondônia, já era na época, né, muitos anos atrás. Depois de Porto Velho, nós fomos para Porto Alegre, né, um lugar muito frio, na época de frio, no clima, e no coração da grande maioria dos gaúchos, né, que não quer saber nada de religião, não é só de presbiteriano, não, né? Lá a igreja era para ser muito forte, a igreja luterana lá, mas não é, né? É apenas em número, né? Se você sair aqui de casa em casa perguntando qual a religião do fulano, a maioria vai dizer, eu sou católico. Mas católico, às vezes, que não gosta de padre, não vai à igreja. É o mesmo tipo também do luteranismo lá, né? Poucos são aqueles que frequentam, de fato, a igreja. Depois nós fomos para Alta Floresta, no Mato Grosso, a 1.000 quilômetros acima de Cuiabá, em estrada de terra, numa cidade recém-fundada na época, tinha apenas 12 anos. Uma cidade de garimpo de ouro. Não tinha nada a ver também com Porto Alegre, né? E depois de Alta Floresta, fomos para o Rio de Janeiro, onde pensávamos em passar 2, 3 anos. Estamos lá há 30 anos. Estamos escrevendo o livro O Sobrevivente. Porque tem perigo nesse Brasil todo, mas como lá se mata por... o cara te pisa no pé e você tem que pedir desculpa. Mas estamos lá, pela graça de Deus, criamos os filhos lá. O Daniel é o nosso segundo filho, nasceu em Porto Velho, ele é pastor também, presbiteriano, lá da segunda igreja de Caxias. E nós chegamos lá em Primavera. Quando chegamos, Jardim Primavera é um dos distritos de Caxias, né? Caxias é ligado ao Rio de Janeiro, né? Quem mora lá sabe onde começa um e onde tem mais. Quem não mora virou um bolo só, né? Então, Duque de Caxias tem mais ou menos umas 25 igrejas presbiterianas. Mas você vai dizer, é muito? Não, não é muito. Tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, não chega a ser muitas, não. E algumas são pequenas, né? Então, dou graças a Deus que Deus nos usou lá. E quando chegamos lá, havia 80 membros. Um templo grande, bonito, como esse, mas o templo só, não tinha ninguém, ou poucas pessoas, né? E graças a Deus chegamos a 650 pessoas que foram membros da igreja, né? E Deus nos abençoou muito, 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 muito. Muito bem. Às vezes a gente fica esperando um chamado missionário. Mas o chamado missionário tem vários cantos da Bíblia, especialmente aqueles feitos por Jesus.
ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus não disse isso a algumas pessoas. É todos aqueles que creram nele, que creem nele, né? O apóstolo Paulo dizia assim, olha, ai de mim se não pregar o evangelho. Dizia também, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o chamado está aqui. Agora existe uma coisa muito interessante na Bíblia. Ou você obedece, ou não obedece. Mas ninguém fica esperando assim, um chamado assim, um negocinho que fala lá no ouvido, assim como um mosquito, né? Vem para o Amazonas, vai para o sertão da Bahia, vai para o lado de Copacabana pregar o evangelho. Então, a gente sabe da nossa obrigação. É uma obrigação do crente, né? Eu me lembro quando eu era pequenininho, nessa igreja aqui, ó, que era lá, de cantar de mãozinha dada com outras crianças assim, olha, posso ser um missionáriozinho sem falar de Cristo a quem? Eu lembro disso aí. Desde pequenininho a gente pode ser na escola bíblica de férias e assim por diante, né? Nós podemos ser missionários e devemos ser missionários, né? Especialmente através do testemunho. Não basta dizer eu sou crente. Prove. Durante um ano inteirinho lá em Jardim Primavera, no Rio, nós meditamos, ou serviu como base do ano todo, este versículo. Olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente enganando a quem? A vós mesmos. Não está aí, né? Então, nós estávamos terminando o seminário. Eu fiz primeiramente o seminário, como alguns irmãos também, que foram depois para o campo. Nós fizemos o seminário Batista em São Paulo, Avenida São João, esquina com Ipiranga. A gente já era casado na época e ficava difícil você ir para Campinas, né? Lá era como internato, você teria que ficar lá o tempo todo, né? Mas a gente já trabalhava, muitos já tinham família e ficava mais difícil. E eu comecei a estudar em Campinas, como outros irmãos, o reverendo Cid, o reverendo Luciano, Ed. A gente começou, a minha intenção era aprender mais a Bíblia, porque eu fui diácono muito novo na igreja, eu tinha 20 anos quando fui eleito a primeira vez diácono. E eu ficava pensando, quem sabe um dia eu vou ser um professor da escola dominical, mas eu quero ser assim, um professor assim, batuta, um camarada que sabe da Bíblia, né? E começamos a estudar, a Regina também foi estudar, as esposas dessa turma que eu citei também, né? Lá tinha um curso bíblico, né, para as irmãs, isso nos ajudou muito, né? E nós fomos por muitos anos, como eu disse, presidente da mocidade da igreja. Além de ser diácono, de cantar no coral, de trabalhar na equipe Nova Vida e tantas outras coisas mais, né? Quando nós estávamos no final do seminário Batista, no último ano, a minha intenção, como eu disse, era aprender mais a Bíblia. Mas durante o período do seminário, especialmente nos últimos anos, Deus foi mudando esse olhar, né? Foi mexendo no nosso coração. E em dezembro de 1975, a gente era casado já há 8 anos, não tínhamos filhos, a Simone nasceu. E nesse mesmo mês houve uma programação na Igreja Filadélfia, de São Caetano do Sul, cujo pastor é o reverendo Ludigério de Moraes, pai, né? Hoje existe o filho lá em Belo Horizonte. E foi feito um convite a todas as mocidades da região para que fosse ouvir sobre missões
Lá na igreja de São Caetano era um domingo, 2h30, 3 horas da tarde, e nós fomos. Em dezembro faz calor também aqui em São Paulo. E nós fomos com um grupo da nossa mocidade. Chegamos lá, tinha entre todos mais ou menos umas 150 pessoas. Você não quer que dê muito público em alguma coisa evangélica que você prepara? Você diga que a palestra vai ser sobre missões ou sobre dízimo. É uma maneira de afastar muito crente que nem vai, né? Mas tinha um bom grupo lá. E na época, a nossa junta de missões nacionais no Brasil todo não tinha mais de 20 missionários. Ela chegou a ter 300 missionários no tempo que a gente era missionário lá no campo, né? E o presidente era um presbítero que morava em Campinas, chamado Abílio da Silva Coelho, um homem muito consagrado ao Senhor, né? E estudava lá em Campinas o reverendo Paulo Petreca. Eu acho que muitos irmãos conhecem aqui, né? Paulo Petreca também fazia parte da mesma mocidade e saiu também para ser pastor do grupo. E nós fomos nessa reunião, ainda mais como presidente, você não pode simplesmente largar para lá, né? Você vai. E nós fomos. E aí o senhor Abílio começou a falar sobre a Junta de Missões Nacionais do Brasil, das dificuldades, dos privilégios, das necessidades que havia. E de repente ele se para num mapa velho do Brasil aqui assim, ele tinha uma varinha, ele parou num lugar chamado assim, sul do Amazonas, Humaitá. Eu nunca tinha escutado esse nome na minha vida. E ele começou a falar que a Igreja Presbiteriana do Brasil tinha verba já há 2 anos para sustentar um casal de obreiros lá, de missionários, e construir um templo, mas que não aparecia ninguém. E eu fiquei pensando, bom, já sei por que não aparece, porque ele começou a falar durante a palestra dele, e se alguém estava lá naquela época deve se lembrar, ele só falava mal do lugar. Não falava das onças, que são lindas, não falava do Rio Madeira, um rio imenso que corta a cidade, não. Ele falava só de malária, de uma tal de peste negra que matava em 24 horas, lugar que não tinha água para beber, não dava poço, que era só muita areia, e vai, por aí, né? E da dificuldade de encontrar, né? E quem tinha carro naquela época, poucas pessoas tinham carro naquela época. Aqui, agora imagine lá, que o carro atolava na porta da casa da pessoa, né? E não havia nem delegacia para prender os bandidos, que o governo não tinha dinheiro para sustentar. É meio diferente de hoje, né? Então, ele foi falando. Aí até cutuquei a Regina e disse assim, claro, qual doido que vai querer ir para um lugar desse? Só tem coisa ruim no lugar. O reverendo Paulo Petreca estava terminando o seminário em Campinas e tinha amizade com esse presidente da Junta de Missões que morava em Campinas, o seu Abílio. E quando o seu Abílio disse que vinha para São Caetano, fazia a palestra, aí o Paulo Petreca disse assim para o seu Abílio, olha, lá o senhor deve encontrar na reunião um jovem que se chama Davi, ele é diácono, está terminando também o seminário, e a sua esposa Regina. A gente tomava conta de uma congregação aqui da nossa igreja, lá em Paranapiacaba. Eu ia com o pastor Cid logo depois da escola, não tem esse negócio de almoçar não, eu me lembro. Aí saía, ia lá para a estação de trem, naquela época a gente não tinha carro, pegar o trem para dirigir a escola dominical lá em Paranapiacaba às 2 horas da tarde. Depois voltava para o coral às 5 horas na nossa igreja, 7 horas a mocidade, 8 horas o culto, 9 e pouca outra reunião da mocidade, né? E nós fazíamos esse trabalho, e com alegria. Então ele disse assim, olha, eu conheço um casal lá, que ele deve estar lá,
que ele daria certo em qualquer campo missionário da Junta de Missões, se o senhor mandasse. Só que o Paulo Petreca não falou nada para mim, nem para a Regina. E quando chega lá, depois de tanto obstáculo que o homem coloca, ele diz assim, olha, ajudando a encerrar essa parte, o senhor Abílio diz assim, mas graças a Deus, irmãos, hoje está aqui um casal que se dispôs, olha como Deus faz as coisas, que se dispôs a ir para Humaitá. Eu dei uma cutucada na Regina e disse assim, esse cara é doido barrido, né? E depois só Abílio continuou, e eles estão aqui, pegou um papelzinho lá, e o nome dele ele é seminarista, está terminando, então o nome dele, ele também é diácono, Davi Correia, da Igreja Presbiteriana de Santo André. E a sua esposa Regina, eu gostaria que eles ficassem em pé. A perna não ficava em pé. Aí todo mundo estava por perto da gente, veio abraçar a gente, disse, parabéns, que Deus abençoe, mas que fé, irmão. Foi assim que eu entrei na junta. Deus não nos chamou, Deus jogou dentro da junta. Eu cheguei a presidente da junta numa época, mas o meu chamado era para ser missionário, e com 4 meses depois eu renunciei e voltei para o campo novamente, né? Essa era a minha missão, né? E não ficar no escritório dirigindo missionário de longe, né? E visitando os campos de vez em quando. Então foi assim que nós entramos, né? E depois começaram os obstáculos. Primeiro os obstáculos, os amigos daqui da igreja. Eles diziam assim para a gente, vocês há 8 anos sem filhos. Deus ouve as orações de uma filha, nasce prematura, com 2 quilos. E agora você vai sair daqui e ir lá para aquele lugar que o homem falou lá, lembra? Muitos estavam lá na reunião. Você é doido. Mas o chamado era tão forte que não saía da cabeça aquele nome, Humaitá, com todas as dificuldades que o homem disse. Depois, outro problema. A firma onde a gente trabalhava já há muitos anos, uma firma que não sei se existe ainda hoje aqui em Santo André, ficava na Avenida Industrial, lá no final, Pierre Sabin. Era uma firma francesa, fazia estruturas metálicas enormes para viadutos e tantas outras coisas mais. Quando eu fui falar com o meu chefe lá, que olha, nós estamos... Ele sabia que eu era cristão, mas ele não gostava muito disso não. Mas ele gostava muito da gente, da função que a gente exercia lá, tudo, né? Eu trabalhava, graças a Deus, ganhava bem lá. Tinha até carro. Naquela época, não era qualquer um que tinha carro na igreja, não, né? E é interessante que, quando eu fui falar para ele, que olha, Deus está me chamando para ir lá para o Amazonas, tal, ele ficou olhando assim. Você fala, você não deve estar passando bem. Não vou nem conversar com você hoje. Você pensa bem nisso que está falando? Quanto você vai ganhar lá? Não sei. Tua esposa concorda de ir para lá? Concorda. Você perguntou para a tua filha? A filha tinha 2 meses. Como é que você vai levar se aí ela está concordando com isso? Daqui 2 dias eu vou te chamar novamente na minha sala e vou chamar outros diretores da firma e vamos conversar. Tá bom. Depois de 2 dias ele chamou novamente lá. Vamos continuar aquela conversa lá. Espero que você tenha pensado bem e o teu juízo tenha voltado ao normal. Mas não tinha voltado ao normal. Do jeito dele não, né? Aí ele começou a falar. Nós resolvemos aqui, com parte da diretoria, criar um novo setor aqui na firma e resolvemos colocar você, que já tem uma certa experiência nessa área, como chefe desse setor. E perguntou para mim, quanto você ganha? Eu falei, naquela época eu ganhava 4.400, só que eu não sei que dinheiro era. Era dinheiro, era um bom dinheiro, né? Eu comia até pizza de vez em quando nas pizzarias. Então,
era um bom dinheiro. Ele falou, nós resolvemos pagar o dobro, 8.800, e você começar com essa nova função. E aí? Eu falei, não aceito. Por quê? Porque o chamado que Deus tem para mim lá no Amazonas e para a esposa é muito mais forte do que isso que eu estou oferecendo. Eu sei que por fim ele dispensou a gente e nós saímos da firma como se ele tivesse mandado embora a gente. Pagou todos os direitos, tal. Doei uma Bíblia para ele e tal. Então saímos. Então foi um outro problema, né? Porque não é só a pessoa do mundo, não, que quando mexe no bolso se entusiasma ou se entristece. O crente também, né? Mas o chamado de Deus era muito grande, que eu disse para os irmãos aqui, não saía da cabeça aquele lugar, né? E aí começamos a preparar a viagem. E dia 17 de março de 1976, nós já éramos missionários da Junta de Missões, registrados. Naquele tempo tinha carteira profissional, tudo. E eu e a dona Regina saía com a Simone num TL. Quem conheceu TL, levanta a mão. TL quer dizer lá no norte, quando cheguei, estou lascado. E é interessante que esse TL foi até lá, chegou lá todo esculhambado, coitado. 4 amortecedores quebrados, todo amassado, porque nós entramos humanamente falando, numa fria. Mas Deus tinha muita coisa a nos mostrar durante aquele percurso. E nós gastamos 17 dias, principalmente de Cuiabá a Porto Velho, que é 1.500 quilômetros, estrada de terra na época da lama. Tinha dia da gente andar das 6 da manhã às 6 da tarde e percorrer 20 quilômetros. E você olhar assim e falar, meu Deus, ainda falta 1.400. Mas às vezes a gente tinha vontade de voltar para trás, e ir embora. Mas depois a gente pensava dos milagres que Deus tinha feito para a gente chegar até ali. Como é que ele ia desfazer esses milagres para a gente retornar? Não, e nós fomos. Outra provação, a IPB de Cuiabá. Eu nem lembro do pastor e também não gostaria de lembrar, não. Que nos tratou com muita indiferença. A gente estava entrando no campo missionário e de Cuiabá para frente a gente encontrava motoristas de carreta, dessas coisas, e eu dizia para onde estava indo, e que para a cidade de Porto Velho primeiro. Eles falavam, você está ficando louco. E alguns olhavam no banco de trás e via a Simone deitada numa banheirinha assim, improvisada de cama, e diziam, essa menina não chega viva lá. Não faça isso não. Eu pensei, vou procurar quem? Os irmãos na fé. Onde fica a igreja presbiteriana de Cuiabá? Fica em tal lugar. Então vamos lá. Achei o pastor. Falei com ele de deixar o carro lá e o trecho entre Porto Velho, de Cuiabá a Porto Velho, 1.500 quilômetros, nós iríamos de avião. Quando estivesse na época da seca, mais uns 2 meses para frente, eu viria buscar o carro com o resto da mudança. Toda a nossa mudança estava naquele carro. Aí ele disse que a primeira coisa que ele me perguntou, de que ala eu era da igreja. Como a nossa igreja naquele tempo tinha esse negócio, graças a Deus eu nunca conhecia outra ala. Aí eu disse para ele já era um homem de idade já. Eu disse, olha, porque tem 2 alas? Eu não sei que tem 2 alas. Se tem, eu não sei nem a qual que eu pertenço, não.
Ele ficou invocado com a minha resposta. É o tempo do reverendo Boanerges Ribeiro, outra coisa. Antigamente, irmão, para você ter ideia, eu participei de muitas reuniões do Supremo Conselho. O Supremo Conselho era igual o PT e o Bolsonaro aí, a mesma coisa, a igreja era assim. Brigava, dividia, às vezes se unia novamente. Coisa terrível, terrível. E depois que eu fui entender, porque ele perguntou de que lado que eu era. Eu disse para ele, eu não sei que lado eu sou, não. Aí eu falei para ele sobre a possibilidade dele encontrar uma igreja grande lá na época já. Tinha uns 300 membros da igreja de Cuiabá, fica bem no centro de Cuiabá, pertinho da igreja católica, bem no centro da cidade. Dele encontrar uma casa de um amigo, sei lá, de alguém da igreja, para quem deixasse o carro ali. Aí ele falou, hoje é sábado, eu encontrei a casa dele, né? Então amanhã é domingo, o senhor vai à igreja, a gente vê o que pode fazer. Falei, tá bom. Aí no domingo de manhã eu fui e ele disse que não tinha dado tempo ainda de conversar com os irmãos, de telefonar, tal. Pois à noite nós fomos para a igreja novamente. Eu sentei bem na frente assim para ele ver que eu estava ali. Mas nem apresentar como obreiros, novos obreiros, nada disso. Nem falou que nem era nem crente, nem de onde vinha. Aí terminou o culto, ele foi para a porta, como todos os pastores fazem, né? Foi despedindo o povo. Aí eu falei para a gente, não é melhor a gente ir lá, hein? Daqui a pouco o homem vai embora. Aí passamos lá, pastor, tal. Aí ele disse assim, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Na nossa igreja eu telefonei para muita gente, porque eu creio que foi uma grande de uma mentira, e ninguém aqui tem lugar para hospedar o seu carro. Não. Em outras palavras, e como é que eu vou? Em outras palavras, ele disse assim, se vira, é como quiser. Deus não te trouxe até aqui? Leve o resto da viagem. Não lembro o nome desse fulano. Ele já deve ter morrido, porque ele já era velho na época. Imagine. Deve estar conversando com Deus até hoje, tentando dar a explicação de que lado que eu era da igreja. Né? E aí nós fomos. Os primeiros 100 quilômetros realmente era uma estrada boa, era uma estrada de terra, mas sem buraco, parecia asfalto. Depois, meus irmãos, posto de gasolina a cada 300 quilômetros. A primeira cidade no mapa se chamava e se chama hoje Vilhena, para onde foi o reverendo Luciano depois. 700 quilômetros. E a Simone ali, com saúde, sorrindo. Né? E o carro ali. A viagem mais longa que eu tinha feito aqui era São Paulo-Rio, né, onde tinha parentes lá. E nada de melhorar, porque chovia todo dia. Lá no norte, nessa época do ano, é assim. Chove todo dia. Uns 6 meses. Depois esquece, não sabe mais como chover. Fica 6 meses sem chover também. É só poeira. Se atola na poeira. Tanta poeira que tem na estrada. Né? E a Simone estava ali e tal, e Deus foi realizando os milagres. Os milagres. Né? Os caminhões, um carro pequeno como o nosso, quando atolava no meio da estrada, os motoristas de carreta, de caminhão, para eles era fácil. 10 motoristas daquele, pegavam um carro daquele e levava 50 metros, 100 metros à frente. Aí um dia, à tardinha, eu olhei assim, eu vi que tinha um clarão assim pelo lado, assim. Aí eu pensei que tinha descoberto o Brasil, né? Eu falei, puxa, um lugar que não tem lama ali. Vou por ali. Sigam-me os bons. E os bons me seguiram. E eu entrei no negócio. Entrei, não andei 50 metros e o carro afundou assim. Começou a entrar lama pelas portas, por tudo. Assentou lá. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Se estivesse no meio da estrada lá, os outros, para não passar por cima, te ajudam.
Deus ouviu a oração, daqui a pouco veio um jipe, parece esse jipe de filme hoje em dia, umas rodas desse tamanho, 4 camaradas, que eu não sei se era preto, branco, amarelo, não sei, eram anjos, só que eu não sabia, e nem lembro o nome deles. Eles não perguntaram nada, 2 desceram daquele monstro, daquele jipe, pegaram uns cabos de aço, enrolaram o carro lá e tal, arrastaram lá para frente, depois do atoleiro, sumiram. Você via que era a mão de Deus, porque na cidade, quando acontece alguma coisa com você aqui, comigo, como acontecia, você lembra, tem um mecânico tal em tal lugar, né? Lá não tinha não, era céu, lama, conserto para carreta, de vez em quando se encontrava, mas carro pequeno, ninguém sabia, ainda mais era uma marca nova, né? Porque a Volkswagen tinha lançado há pouco tempo, era só Fusca e Brasília. Aí lançaram esse TL, né? Depois lançaram o TC também, né? Existe ainda por aí, de vez em quando eu vejo um, né? E aí Deus começou a responder as orações, né? Ele tinha chamado a gente, eu ficava pensando, será que Deus nos chamou para que eu, a minha família, especialmente a Simone, morresse ali na lama? Por que nós não ficamos em Santo André? E Deus foi respondendo as orações. Esse carro andou sem gasolina, porque nós chegamos num posto, e o posto estava como que abandonado. Os caminhões que chegavam para levar combustível, não conseguiam chegar lá. Então, estava abandonado, lá, largado lá. Nós andamos 70 quilômetros assim. Aí você diz, isso é conversa. Bom, conversa para você, mas eu passei por essa experiência. O Deus que abriu o Mar Vermelho não pode fazer um carro andar 70 quilômetros sem gasolina? Andamos os 70 quilômetros, porque alguém disse assim, olha, a 70 quilômetros tem um posto. E nós fomos. E o carro foi. Quando chegamos no lugar lá do posto, o posto estava abandonado, esse outro posto, e dizia assim, um camarada meio gozador, ele escreveu numa folha de zinco assim, Flávio, ó, não desanime, a 100 quilômetros existe um outro posto. E aí? Aí nós oramos novamente, olha, o senhor que trouxe a nós a 70 quilômetros sem gasolina, só pode fazer a gente andar mais 100, 200, o problema é seu. Eu estou nas mãos do Senhor. E nós chegamos lá no 100º quilômetro depois daquele. E lá tinha gasolina, né? E Deus foi respondendo as orações, né? A Simone não ficou doente nenhuma vez, mesmo tendo nascido prematura. Ali ela tinha uns 4 quilos mais ou menos só, né? Chegamos em Cuiabá, aquela aprovação da própria igreja tua. Eu não procurei o padre, eu procurei um pastor. Mas acho que teria sido bem recebido, bem melhor pelo padre. Encontramos também muitos pastores bons e gente boa no caminho, depois que nós ficamos conhecendo o trecho, né? Por fim, chegamos em Porto Velho. Quando faltava ainda 200 quilômetros para chegar em Porto Velho, quebrou o amortecedor do volante. Você sabe que carro tem amortecedor no volante? Eu não sei os da agora, mas naquele tempo tinha. O que acontecia isso? Eu conversando com o motorista no caminhão, ele disse assim, de caminhão, quando acontecer isso, o senhor para o carro fica todo descontrolado. O senhor para o carro e vai saindo de leve, de mansinho, até o próximo buraco. Mas o que não faltava na estrada era o quê? Buraco. Você saía, andava 100 metros, blá, outra vez. E ele chegou até lá, assim, quase que se desmanchando, pedindo socorro, mas chegou. E aí nós fomos procurar o endereço do pastor que tinha em Porto Velho, nos tornamos muito amigos, ele era missionário também. Depois eu fui ser pastor lá. Aí nós fomos para o Humaitá.
Para Humaitá aconteceu um milagre que eu não sabia que teria também na época. Aconteceu que de Porto Velho a Humaitá, 200 quilômetros, mas era uma estrada recém-asfaltada. Coisa rara no lugar. Tinha um quartel de fronteira lá em Humaitá, então o governo asfaltou, tinha cheiro de asfalto novo, a coisa lá. Então o carro não sabia nem andar no asfalto, porque tinha perdido a prática daquele negócio lá, né? E chegamos lá em Humaitá, né? Eu deixei o carro para arrumar, ficou uma semana, saiu bonitão depois, trocou tudo que tinha quebrado. E eu fui com o pastor Oséias, que era o pastor, deixei a Regina na casa dele, e nós fomos até Humaitá. Chegamos em Humaitá, achamos o endereço que a junta nos tinha dado, da casa para morar. Mas não havia condições de morar. Porque não havia água, não havia luz, embora tivesse luz na cidade, né, até 10 horas da noite. E tinha umas frestas grandes de tábua para tábua, né? Era toda de tábua, no chão também. Aí contratamos uma pessoa lá para arrumar e voltamos para Porto Velho para buscar o carro. Depois nós fomos de mudança de vez. Nós chegamos lá, ainda bem não estava pronto ainda, fomos para um hotelzinho lá, né? Até que ficou. E agora, como começar um trabalho, a gente estava acostumado aqui na igreja grande e tal, porque não havia um presbiteriano, não havia salão para se reunir. E aí, começamos a nos reunir na frente de uma casa, de outra, um banquinho aqui, um aqui ali. E eu que nunca tinha trabalhado com criança, graças a Deus a Regina tinha feito o curso da PEC, né, e isso ajudou muito, né, ela lá. Porque tanto servia aqueles flanelógrafos que a gente assistia quando era pequenininho, para a criança como para adulto. Qual a diferença de um adulto lá daquela região para uma criança? Não, então os flanelógrafos foram muito úteis ali, né. E aí alugamos também com o tempo alugamos um salãozinho. Até o irmão disse assim: olha, nós vamos alugar esse salão para o senhor, não é porque o senhor pensa que a gente vai frequentar essa igreja de vocês, não, né? É porque eu estou precisando muito de dinheiro, mas eu não gosto de crente. Tá bom. Aí eu pensei assim, é com esses que Deus gosta de trabalhar. Quando o cara diz não, foi um dos primeiros membros da igreja. Primeiro os filhos iam, ficavam olhando de longe, foi chegando. Uma coisa interessante, a primeira escola dominical que nós alugamos o salão, mandamos fazer uns banquinhos, tinha umas 30 pessoas, entre a maioria crianças, né, e adultos. Quando eu comecei a dar aula na escola dominical, passou um enterro assim na rua. Aí todo mundo foi para a porta para ver. Aproveitaram e seguiram o enterro. Quer dizer, o enterro estava muito mais atrativo do que ouvir esse homem falando aí na frente. E foram atrás do enterro, lá está atrás do enterro, né? Mas Deus foi mandando gente, né? A igreja católica é uma perseguição tremenda, né? Eles dominavam tudo lá. Era sede de bispado, tinha muita freira, muito padre. E lá eles trabalhavam. E lá tinha um serviço de alto-falante muito potente na cidade, quando o padre dizia assim, olha, um dia ele disse assim, a Bíblia fala que no final dos tempos surgiriam os falsos profetas, que enganariam a muita gente, até os fiéis e tal. Porque a Bíblia diz mesmo. E eles já chegaram aqui em Humaitá. E falavam o meu nome, meu endereço, o nome da Igreja Batista, que estava começando também, o nome do pastor, da Assembleia de Deus, né? E era um lugar que se o padre dissesse assim, vai lá e mata, matava. Como eu lhe falei, não tinha uma delegacia que os presos, eles tinham que dormir em casa porque não tinha que comer na delegacia. E o preso tinha que estar muito convicto que ele é um sem vergonha, para ficar preso.
Porque eu via muitas vezes os 2 guardinhas da cidade pedindo carona para levar eles 700 quilômetros para Manaus. Precisava ter muita vontade, né, de ser preso. Né? Mas foi assim, num lugar assim. Né? Hoje em dia existe um templo bonito, que deu para a gente construir. A gente não terminou, mas construiu. Um templo para 300 e poucas pessoas, sem ter nenhum crente. Hein? Hoje existe pastor, um templo acabado, bonito, casa pastoral, congregação. Né? Nós voltamos lá uns 3 anos atrás. Né? Então, valeu a pena. Então, esse foi o primeiro lugar. Né? Depois fomos para Porto Velho. Porto Velho já tinha uma estrutura um pouquinho melhor, já tinha um grupinho de crentes. Né? Depois para Porto Alegre, Alta Floresta, e no Rio de Janeiro, onde estamos até hoje. Mas a missão é a mesma, e eu não posso dizer que eu fui missionário. Eu sou missionário. Você já disse algum dia que você foi crente até ontem? Não existe isso. Né? Eu fui pastor. Jubila e para, não prega mais o evangelho, não vai na igreja, não faz mais nada. Mas tem gente assim. Já entreguei o dízimo, não entrega mais. Já fui em culto de meio de semana, não vem mais. A vida cristã não é assim, não. Né? É interessante, quanto mais você vem à igreja, mais tem vontade de vir. Quanto menos vem, menos tem vontade de vir. É interessante isso. É uma realidade isso. Quanto mais você louva a Deus, mais tem vontade de louvar. Quanto menos louva, menos tem vontade de louvar. Né? Um dia está cansado, um dia tem sol demais, outro dia está frio, vou domingo que vem, já fui de manhã, não vou à noite, e assim vai. Né? Mas graças a Deus, né? O trabalho existe, está lá, e a gente olha assim e diz assim, puxa, valeu a pena. Voltar lá agora e ver que aquelas criancinhas do passado, hoje em dia são presbíteros, outros foram para o seminário, outros estão em outras igrejas, valeu a pena. Né? Eu lembro delas, muita criança, o que não falta no norte até hoje é criança. Né? Eu lembro delas cantando no sotaque lá dos nortistas até hoje. E me dá até um arrepio de ver a alegria delas, né? Eles cantavam assim na frente da escola dominical, umas 15, 20, 30 vezes. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando esta melodia. Jesus, 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 subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me alegrou. Joguei a tristeza fora e com Jesus para o céu eu vou. Valeu a pena. E chegamos no Rio de Janeiro com esse espírito missionário. Não tem jeito de mudar. Jesus é o mesmo. Fulano é pecador engravatado ou pelado. É pecador do mesmo jeito. Alguns índios que apareciam na cidade iam para a igreja, muitos se converteram. Lá tinha um veículo que nos ajudava muito, e ajuda até hoje, Rádio Transmundial. É uma rádio fundada por muita gente e sustentada pelo mundo todo, que prega e tem muitos louvores em inglês, espanhol e português. Às vezes você ia no meio da mata lá, achava um grupinho de gente morando lá, eles já eram crentes através da rádio, estavam esperando só ser batizados. E até hoje existe esse trabalho lá, Rádio Transmundial. Eles têm um anuário que a gente, as leituras diárias, até hoje eu assino. Vale a pena. Então, que Deus abençoe a cada irmão aqui da igreja. Igreja da onde a gente tem muitas recordações e boas de amigos que frequentam ainda aqui.
de outros que o Senhor já levou, ou quem sabe de outros também que estão frequentando outras igrejas evangélicas aqui na cidade, né? Então, é muito bom estar com vocês. Se alguém quiser fazer uma pergunta, assim, rápida, que dia é hoje? Domingo, está vendo? Fácil de responder. Pode perguntar que a gente está à disposição. Ah, quanto que eu fui ganhar lá? Espera só um pouquinho, sabe? Eu lembrei disso, irmão. Aí alguém diz assim, olha, e aí, quanto é que você foi ganhar lá? Dos 8.800, quanto você foi ganhar lá? Eu só fiquei sabendo 4 meses depois que a gente estava lá, o Banco do Brasil, eles tinham um cheque especial na época, que a missão mandou. Era R$ 1.600. E foi a época que eu mais viajei de avião, porque não tinha outra maneira de viajar lá. E Deus continua nos abençoando até hoje, né? Aquele que chama, Deus dá condições. Não diz assim, olha, Zé Augusto, você dá teu jeito lá, se vira, o problema é teu. Não faz isso assim com a gente não, Deus. Deus é Deus. Deus é Pai. Eu tive um pastor auxiliar que nos ajudou muito. Por um tempo, nós organizamos outra igreja, né? Dividimos na paz, né? A igreja que mora da linha do trem para lá fica com o pastor tal. Né? Aí passamos a ter praticamente 1.000 membros, as duas. Né? Esse ajudou muito, mas depois ele teve câncer de pele, a mulher também teve um problema, ela é gaúcha. Ela travou, de repente travou as pernas, não anda mais, até hoje, há mais de 10 anos. Né? Ele até jubilou antecipadamente, né, para poder cuidar dela. Reverendo Iron. Mas por último, nos preparando para deixar alguém lá no lugar da gente, pegamos um rapaz lá, que não era tão rapaz assim, porque tinha 2 filhos adolescentes, era presbítero de uma igreja, estava terminando o seminário, mas que foi uma decepção e quase que afunda a igreja toda lá, né? Ele achava que ele era o dono da igreja. Até hoje acho. Só que saiu de lá, tiraram ele de lá. Fez uma eleição lá com muita falcatrua e o presbitério cancelou a eleição. Ele foi eleito e está numa igrejinha lá agora, né? Quando poderia ter ficado até, sei lá, os fins do dia dele, né? Mas não agiu como deveria ter agido, infelizmente. O irmão que está falando ali, saiu? Tá. Muito bem. Que Deus abençoe. Hein? Hein? Teve coral, esse pastor mandou o regente embora. No meu tempo tinha 3 ministérios de louvor. Era uma escala, né, para cada domingo um dirigir, para não ficar só com um. Ele acabou também. Tirou os hinos do inário, acabou. Não canta mais hino do inário. É umas coisas assim que a gente está como pastor, porque o pastor realmente da igreja é o Senhor Jesus. Mas o camarada se acha dono da igreja e vai mudando as coisas, vai mudando tudo, né? E no nosso sistema, por um lado é bom, por outro não. O pastor tem 5 presbíteros, faz amizade íntima com 3, acabou. Na eleição como esse, ganha por um voto, como ganhou, fica na igreja. Mas não é assim não. Mas dou graças a Deus pelas igrejas onde passamos, mas tudo começou aqui. Pode não ter sido aqui, mas foi ali, né? E muitos irmãos continuam firmes, ajudando o pastor, ajudando o conselho, que vocês continuem assim, né? Fiquei muito feliz de rever, quando eu falei com o pastor, né, de estar aqui, porque fazia mais ou menos uns 15 anos que nem passava por aqui, né? Mas Deus nos deu essa oportunidade. Estamos jubilados lá, mas continuamos ajudando em várias. É raro o domingo que eu esteja na igreja, né?
louvando a Deus ali, pregando ali, assim por dentro. Até que Deus nos chame. Enquanto nos der força, eu não vou dizer, até ontem eu era pastor, hoje não, hoje eu crio galinha. Não, Deus não me deu essa função, não.